Opa, ai meus manos. Voltei, camaradas. Hoje não vai ser gameplay, estou vendo se esse novo tipo de vídeo vai ser bom para o crescimento do canal. Então vamos lá. Então hoje estamos de novo nesse tipo de vídeo, explicando alguns acontecimentos do The New Order. Bem, hoje irei falar sobre alguns países que são importantes no jogo, mas não tanto quanto as superpotências da Guerra Fria. Esses países serão apenas potências, mas não potências mundiais. Então acho que você entendeu do que se trata esse, então vamos lá. Em 1962, após a morte de Mussolini, o manto de Duce do fascismo passou para seu sucessor escolhido, Galeazzo Ciano. Ciano é muito dedicado à preservação do legado de seu sogro e parece cronicamente relutante em fazer qualquer coisa para mudar, mesmo que ligeiramente, o que Mussolini criou. A economia italiana é bastante animada. A Itália se beneficiou muito com o Triunvirato e os tratados comerciais que vieram com ele, estando no centro do Mediterrâneo e entre os outros dois principais membros da aliança. O país se tornou um centro comercial e um campo de troca para a maioria dos comboios comerciais no área, permitindo que as empresas italianas voltassem lentamente aos negócios. Embora ainda não totalmente recuperado, os analistas estão confiantes de que a economia italiana manterá sua atual tendência de crescimento moderado. Diplomaticamente, a Itália está em uma encruzilhada. Enquanto o Império Italiano é o líder de fato do Triunvirato, a razão pela qual ele nasceu, para se opor ao imperialismo alemão, está desaparecendo, e os outros dois membros, Ibéria e Turquia, estão reclamando cada vez mais, devido a interesses territoriais conflitantes. Desde a Espanha e a Turquia permaneceram neutras durante o início da guerra, a Itália teve a maior parte das propriedades coloniais dos países derrotados, deixando apenas restos para os outros países fascistas, e agora a Ibéria reivindica a totalidade da Argélia, enquanto a Turquia protesta contra o domínio italiano sobre o Levante. Muitos apontam isso como um sinal do iminente colapso do Triunvirato. Ao mesmo tempo, o Império Italiano é considerado por muitos como o único país europeu com um exército capaz de resistir ao Golias alemão no caso de uma terceira guerra mundial, especialmente considerando que as terras do núcleo italiano são protegidas pelos Alpes, uma região quase barreira natural impenetrável e o inimigo natural das imparáveis divisões panzer alemãs. Portanto, tanto o Japão quanto os Estados Unidos têm relações normais, se não positivas, com o governo fascista moderado de Ciano. Concluindo, a situação do Império Italiano é como sempre foi, grave, mas não muito, e em tempos como estes, em comparação com o que vive a maior parte do mundo. Brasil, ó rincão querido, invejado pelo mundo novo, destruído está o seu futuro, porque pretendiam dominar o seu povo. Na Segunda Guerra Mundial, enquanto os submarinos alemães começam a atacar os navios brasileiros, o Brasil entra na guerra ao lado dos aliados, enviando uma força expedicionária para lutar na Grã-Bretanha contra a invasão nazista. Apesar de sua luta heróica, a Grã-Bretanha cai e a força expedicionária volta ao país em vergonha. Mais tarde, as forças brasileiras ocupariam a Guiana Francesa com apoio dos americanos.
Já internamente, Getúlio Vargas continua suas tentativas de democratização, mas seu reinado é continuamente desafiado pela oposição e pelos americanos. Um dia, Carlos Lacerda, o maior adversário político de Vargas, sobrevive a uma tentativa de assassinato. O público começa a pensar que a tentativa foi armada pelo próprio Vargas, culminando no golpe militar de 1949. Henrique Teixeira Lott, general da Força Expedicionária Brasileira e membro do círculo íntimo de Vargas, fez um acordo com os militares, impedindo a junta de governar o país. Os militares, no entanto, conseguiram aprovar as leis de segurança nacional no parlamento, proibindo os partidos comunistas e fascistas de concorrer às eleições. Próximo de 1962, quando começa o jogo, o Brasil é um país democrático liderado por o Marechal da Fé Henrique Teixeira Lott. O Brasil é um país liberal, mas não faz parte da OFN, infelizmente, mas ele ainda está em desenvolvimento. Nas duas versões do mundo, é um ótimo país para jogar, pelo seu potencial, e claro, para comer o rabo dos fascistas, ou se aliar a eles. Você, jogador, que decide. O Reino da Inglaterra é uma espécie de ovelha negra entre os outros países do Unity Pact, devido ao seu status de ex-potência mundial e à extrema resistência à instalação de um regime nacional socialista real. O reino não se tornar um Reichskommissariat totalmente integrado, nem um governo liderado pelos nazistas como o Estado francês. Em vez disso, manteve um governo eleito democraticamente com base no sistema pré-guerra, com a única diferença substancial no fato de que o governo foi completamente escolhido pelo rei, em vez de ser escolhido pelo parlamento e depois meramente ratificado pelo rei. Lembrando que a Escócia e País de Gales ficaram independentes e neutros, diferente da Inglaterra, que é um fantoche dos nazis. Outra diferença surpreendente é o fato de que, enquanto em outros países da esfera alemã políticos não nazistas foram perseguidos ou forçados a abandonar a cena política para serem encontrados mortos algum tempo depois, no Reino da Inglaterra tanto o governo quanto o parlamento estão cheios de políticos liberais e membros das forças armadas do pré-guerra e até mesmo da resistência do pós-guerra. Isso foi permitido pelos alemães para evitar resistência excessiva nas ilhas britânicas, especialmente porque o exército alemão estava sobrecarregado para controlar as terras russas, enquanto uma revolta poderia ser facilmente derrotada pela guarnição da Cornualha, e as SS estacionadas nas proximidades, se necessário, teria exigido dezenas de milhares de homens e recursos que o Reich não podia pagar. Como tal, a política inglesa está se tornando cada vez mais radical com o passar do tempo. Se o rei finalmente ceder, ele pode tentar reafirmar sua independência da Alemanha, mas é duvidoso que o povo o perdoe pelo que fez. Se a resistência decidir que é um momento certo para uma insurreição em grande escala, a guerra civil dividirá o país em dois, com a ameaça constante da guarnição da Cornualha tomando as coisas em suas próprias mãos e restaurando a ordem à maneira alemã. Por fim, há a questão da pretendente de Ottawa. Elizabeth II, rainha no exílio do Reino Unido, acompanha a situação com muita atenção, com muitos insinuando que boa parte da resistência está agindo em seu nome. Caso seu tio seja retirado do poder à força, há poucas dúvidas de que os remanescentes do Império Britânico e seus aliados americanos tentarão retomar a pátria do Reino Unido e talvez consigam com a Guerra Civil Inglesa. Indo para mais uma superpotência que perdeu a Segunda Guerra Mundial. O país é um estado cliente alemão fascista, Mittstreiter, cuja política e forças armadas são fortemente influenciadas pelas da Alemanha e da Borgonha. Como estado cliente alemão, o estado francês é membro do Unity Pact. Depois que a Segunda Guerra Mundial terminou como uma vitória do eixo, houve uma série de acordos assinados pelas lideranças alemã, francesa e italiana para a reestruturação geográfica pós-guerra da França de Vichy em seu próprio estado. A maioria dos quais envolveu a reintegração territorial da antiga zona ocupada pela Alemanha durante a guerra na França com a França de Vichy propriamente dita, forjando assim um Estado francês unido. No final de 1949, a França foi finalmente unificada mais uma vez, com sua capital oficial voltando para Paris. No entanto, isso viria com um custo. Apesar desse gesto, o Reich pôs restrições bastante severas aos militares franceses.
Restringindo o tamanho de sua força de trabalho do exército a apenas 250 mil no total, uma força aérea que não poderia exceder um total de 750 aeronaves, e impondo severas restrições à pesquisa e desenvolvimento patrocinados pelo Estado para armamentos de qualquer tipo. Além disso, as forças militares alemãs tiveram liberdade de movimento e domínio sobre todo o território francês. Embora a Segunda Guerra Mundial tivesse acabado, as coisas não iriam melhorar muito para a França de Vichy. Pouco depois do fim da guerra, o Marechal Philippe Pétain faleceria de velhice. Em seu lugar, o advogado e político de extrema-direita Jean-Louis Tichy-Ervignacourt seria nomeado líder. Tichy-Ervignacourt, no entanto, não desfrutou da popularidade do falecido Marechal e, posteriormente, o governo francês começou a se tornar cada vez mais impopular com o povo francês, com índices de aprovação despencando e marchas, protestos, greves e outras agitações se tornando uma ocorrência regular. A Guerra da Rússia Ocidental, a rebelião de Schutzstaffel na Alemanha e o colapso econômico alemão do pós-guerra serviriam para piorar ainda mais a situação da França de Vichy. A economia francesa, já lutando contra os efeitos da Segunda Guerra Mundial e do Tratado de Vichy, caiu. O colapso econômico que se seguiu deixou a França de Vichy mais ou menos dependente da Alemanha para sustento econômico, um país cuja economia parecia pior para o desgaste. Para completar, o nordeste da França foi arrancado da França para formar o Estado SS da Borgonha, essencialmente um feudo pessoal do Reichsführer SS Heinrich Himmler. Vichy França em 1962 é uma estrela caída. Sua economia está em frangalhos, seu governo é impopular, sua política é uma bagunça caótica, seu império colonial é apenas uma memória passada, suas forças armadas estão restritas a quase inexistentes, cerca de um terço de seu território foi arrancado ao SS, e até mesmo sua capital é dividida ao meio pela nova fronteira interna. As coisas não parecem boas para a França. Indo agora para o verdadeiro vilão do jogo de júri, o país faz parte do Grande Reich Germânico, mas mantém independência de fato da Alemanha. O próprio país é totalmente administrado e operado pela Schutzstaffel da Borgonha, também conhecida como SS da Borgonha ou Schutzstaffel. O chefe da Borgonha e o Reichsführer da SS da Borgonha, conhecido como Schutzstaffel. Heinrich Himmler prega sua própria doutrina ideológica conhecida como Sistema da Borgonha. Essa ideologia vê o nacional-socialismo clássico praticado na Alemanha como cada vez mais decadente e ineficiente e busca revitalizá-lo com base no militarismo extremo e no espartanismo de Estado. A população é controlada pelo medo e pela brutalidade. O exército da Borgonha é um dos melhores do mundo e está fortemente integrado à vida cotidiana. Disse que a nação tem mais campos de trabalho do que casas nas quais qualquer um que se manifeste contra o Estado é forçado a entrar. A Borgonha é membro do Einheitspact, com o status de facção, sendo Ordensstaat. Mas você sabe por que eles são os vilões? Por causa de seu plano que está ligado ao nazismo esotérico por dentro. A sociedade da Borgonha é uma distopia insustentável, onde até mesmo, e em muitos casos, especialmente, o cidadão ariano é forçado a trabalhos forçados. Impondo uma política estrita de espartanismo sancionado pelo Estado, o Ordensstaat busca aperfeiçoar a raça mestre por meio de julgamento por fogo horrendo e horrível. Qualquer pessoa que não cumpra o padrão que o regime totalitário estabelece é imediatamente enviada para os campos de extermínio, uma prisão perpétua de trabalho pelo chicote sem fim à vista, além dos terrores indescritíveis usados pela SS quando um trabalhador sobreviveu à utilidade. Internacionalmente, a Borgonha também possui uma série de Global Plan I, designada Condor, Wolf, Love, Bar, Drache, Sony, Adler e Puma. Todo o Global Plan existe com o propósito central de desestabilizar o clima político global, a fim de provocar uma guerra termonuclear que acabe com o mundo. A liderança da Borgonha acredita que esta é a única maneira de eliminar todos os vestígios da cultura não germânica e, com a ajuda de seu sistema de bunker, deixar os arianos como os únicos habitantes do planeta Terra. Então o vídeo foi esse, deixe seu gostei e se inscreva se você gostou desse vídeo e tchau, até próximo vídeo.